Estou aqui num outlet de sofás e resolvi fazer esse vídeo porque eu presenciei agora há pouco aqui no Poupa Tempo uma mãe chorando, né? E tava tipo desabafando, né? Com uma moça aqui trabalhando no Poupa Tempo. Ela tava dizendo que o filho dela tá há 3 dias fora de casa, e ele faz uso, né, de entorpecente e que as pessoas ajudam ele ficar nessa situação. Sabe aquela ajuda do mal, aquela bondade maligna que não vai fazer bem para ninguém? E muitas vezes as pessoas ajudam porque elas dizem: "Ah, mas eu estou fazendo minha parte. Se ele vai usar ou se ele vai se alimentar, é problema dele. Aí é ele com Deus." Só que não é assim, gente. Nós precisamos entender que se você ajuda alguém sabendo que aquela pessoa está fazendo uso, você é conivente. Você é mais errada do que ela, porque ela é doente. Ela vai fazer de tudo para te enganar, para você poder ajudar a ela chegar até o uso. Então as pessoas têm que tirar essa questão de bondade. Que bondade é essa? De ver alguém se afundar? De saber que aquele R$ 10, aquele R$ 5, aquele R$ 2 vai servir para afundar mais um ser humano ainda? Né? Então, se você quer ajudar, tem muitas instituições aí de caridade que você pode ajudar. E eu fiquei escutando ali o desabafo dessa mãe e ela estava dizendo assim: como as pessoas ajudam? Qualquer historinha, as pessoas já ficam solidárias e falam: não, vou ajudar, tadinho. Né? E ela falou: por mais que eu não ajudo, ele sempre arruma alguém para ajudar. E quando ele consegue uma grana, ele fica assim, dias fora de casa. E ela estava dizendo: não sei se dessa vez ele foi lá para Cracolândia, não sei. Né? Ela falou: é muito difícil porque até os 23 anos ele não usava. E agora ele passou a usar. Só que ela falou: a gente como mãe, por mais que a gente pede, né? Eu fiz até um vídeo anteriormente falando exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas que estão nas redes sociais financiando o uso. Como assim? Se eu tenho um filho que faz uso, eu não quero que ninguém ajude ele. Porque, infelizmente, esse cara ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer, ele tem que sentir vontade, não ter de onde tirar. Para ele poder entender que isso é um vício que está levando ele para o fundo do poço. Né? Mas parece que essas pessoas que ajudam acham que estão fazendo bem. Nossa, como é bacana, né? E a família? Vocês acham que as famílias não tentam ajudar? Igual essa senhora estava dizendo, que ela fazia de tudo pelo filho dela. De tudo, gente. Ela falou: não sabe quando você abre mão da sua vida para poder ajudar seu filho? E ela abriu mão da vida dela. Só que para ele não foi suficiente, né? Então aí você encontra um cara desse, aí você vai falar: ai, vou ajudar, tadinho, eu não tenho família. Gente, pelo amor de Deus, antes de você ajudar um coitado, procura saber por que ele é um coitado. E não adianta você achar que você dando, é só R$ 2. Ah, mas ele vai usar de qualquer jeito, mas não com a sua ajuda. Então será que as mães têm que vir nas redes sociais e falar: parem de financiar o uso do meu filho, deixa ele sofrer, deixa ele entender que isso está acabando com a vida dele. E o que ele fazer de ruim para poder chegar até o uso é problema dele, são as consequências das escolhas, né? Então eu vendo essa mãe, sabe, amargurada, sabe, a pessoa se tremendo, e você imaginar que isso parece que virou, gente, é uma pandemia, sabe? De usuários, de pessoas com problemas, alguns com problemas psicológicos, alguns com qualquer frustração já quer ir para o uso, alguns que quer chegar nas meninas, ou às vezes quer se enturmar com aqueles carinhas lá que acabam usando, e para eles está tudo bem, né? Porque começa assim, a gente já sabe aonde vai dar tudo isso. Então ela disse: eu não aguento mais, eu não dou nada, lá em casa é tudo trancado, e mesmo assim, só é ele sair para a rua que vem uma alma solidária do mal e diz: ó, vou te dar R$ 10.
aí ele usa, fica pior, aí ele sai pra rua, começa a inventar história, aí é mais 10, é mais 2, é mais 5. E a gente não faz ideia o quanto esses caras conseguem de dinheiro por dia. Por quê? Porque eles se fazem de coitado. Sabe, eu sempre falei nos meus vídeos que se eles usassem essa inteligência para conseguir dinheiro nas ruas para uma coisa, para o bem, não ia ter para ninguém. Porque os caras são atores, né? Eles planejam a desculpa que eles vão dar antes mesmo de usar. Ele já sabe qual é a desculpa que ele vai dar. Entende? Então as famílias chega um momento que elas não aguentam mais. Tudo bem que tem um parênteses aí que eu ouvi essa senhora dizer: "Ah, eu quis ajudar meu filho. Eu não quis internar, eu quis conversar, eu fiz tudo dentro de casa, a gente fez mudanças dentro de casa". Aí a gente percebe como isso não adianta. No primeiro sinal tem que internar. Sabe, gente? Ah, é só uma coisinha, como o povo diz. Interna. Para ele começar a se conscientizar do que vai ser o futuro dele. Ele precisa ter essa consciência. Porque muitas pessoas que vão para o uso, eles não vão perguntar. Eles não vão entrar nas redes sociais para saber o que causa se eu usar, o que eu posso ter, que doença eu posso adquirir. Não. E a família, muitas vezes, elas querem fazer, elas querem resolver o problema, sabe? Tipo, é meu filho, eu que resolvo. Aí, quer dizer, isso ela está fadada ao fracasso. Aí o que que acontece? O filho, ela não consegue, ela se torna uma codependente, não consegue mais ajudar o filho, né? Aí o que que acontece? Ele vai para as ruas. Então, muitas vezes, é melhor você visitar seu filho numa clínica, mas quando eu falo clínica, gente, eu falo clínica de verdade. Não adianta a gente colocar adictos em projetos que ele não vai se recuperar. Ele vai ali tentar ficar melhorzinho, né, recuperar as energias para voltar para a rua. Porque a dependência química é uma doença do cérebro, sabe? O cérebro está invertido, sabe? Então ali eles precisam de tratamentos, de tratamento especializado, entendeu? Então não é qualquer pessoa, um chocolatezinho que vai resolver a vida dessas pessoas, infelizmente, né? E esse negócio de passar pano, sabe? Ah, tem uma semana que não usa, não resolve, gente. Infelizmente, a Cracolândia está aí, ó, para mostrar para as pessoas, né? Quando você faz trabalho voluntário no centro lá do São Paulo, na Sé, no Vale do Anhangabaú, você começa a ver o quanto essas pessoas não estão nem aí para nada. Ah, eu tô aqui, eu não tenho responsabilidade de nada, eu jogo roupa fora, eu jogo tudo fora, sabe? Para eles, eles não querem ter dor de cabeça nenhuma, eles querem usar, a vida deles estão focada no uso. Então a família não tem que ter dó, a família tem que se focar no quê? No tratamento. Então, às vezes, esse assunto é repetitivo. Eu recebo algumas mensagens das pessoas quando eu faço vídeo. Ai, Adriana, mas isso é cansativo. É, gente, é cansativo, porém é necessário. Sabe por quê? Porque sabe quando você vai educar seu filho que você fala, não pode colocar a mão ali naquela tomada? Não pode colocar a mão ali naquela tomada. Você fica falando o dia inteiro. Aí no momento que você se descuida, o filho, pim, coloca o dedo na tomada. Entendeu? Então a gente precisa falar milhares de vezes. A gente precisa entender que quando mexe com o lado psicológico de alguém, precisa de tratamento. Eu vejo um monte de gente aí, né? Eu vi muita gente falando, ai, comenta sobre a Natália lá nos cativos. O que que a gente vai comentar? Né? Se muitas vezes as pessoas dizem, ah, estava numa clínica especializada em São Paulo, aí de repente já está lá nos cativos de novo, aí Deus o livre recai, aí as pessoas vão entender o porquê, porque precisa de um tratamento, gente, e tem que ser um tratamento eficaz, não tem o que se fazer. Aí essa mãe está lá no Poupatempo resolvendo o problema de documentação e falando que está desesperada, que está lá com o coração na mão, meu filho dormiu, meu filho comeu, entendeu? Então, a dependência química, ela destrói, gente. Ela destrói famílias. Quando você vê um adicto dormindo na rua, não vai lá dar dinheiro para ele não, porque é isso que ele quer. Ele vai se fazer de coitado, ele vai se rastejar, ele vai fazer o que for para conseguir dinheiro. E pode ter certeza que no momento que essa vida for destruída ou chegar ao fim dessa vida, você pode ter certeza que você contribuiu.
né? Porque uma coisa é você ajudar sem saber, outra coisa é você ver um nóia e falar, não, meu Deus, será que ele vai comer comida? Não vai, gente. O cara chegou em mim lá na estação de Arthur Alvim, da linha vermelha lá de São Paulo. Eu desci assim a escada rolante, aí tem um monte de quiosque. Aí tinha um adicto lá. E eu encostei, pedi um lanche, né? Aí ele falou, tia, eu tô com fome. Aí eu peguei e falei, mas você quer o quê? Ele falou, eu quero comer alguma coisa. Então eu vou pagar aqui pra você. Aí eu paguei um salgado e um guaraná. Um guaraná Antártica. Sabe o que ele fez com o guaraná Antártica depois que eu saí da fila? Ele estava lá oferecendo para vender. Aí depois eu fui e perguntei para a moça, ela falou, é assim, eles pegam os refrigerantes e vendem tudo. Então as pessoas têm dó, entende? Então a gente ajuda, mas eles estão em uma situação que o que você der para ele, ele vai fazer uso. Então, o que que acontece? O que é recomendável? A gente não ajudar. Você vai comer? Eu quero ver você comer agora. Primeiro você come, né? Então, infelizmente, está nesse nível. É um absurdo. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu fico revoltada com essa situação dessas pessoas ajudando o adicto. Vai numa instituição, tem muitas famílias aí que a criança tem um café da manhã, né? Infelizmente, e essas pessoas eles não ajudam, eles só são solidários ao que já está na merda mesmo, infelizmente. Gente, é mais um desabafo do que qualquer outra coisa.